coração ainda é seu. Diga, meu canto dia. Eu mostro uma olhada ainda marcada. Já não me quer. Boa noite, André. Boa noite, Alíbia. Hoje estamos embalados por Maria Bethânia, falando do amor. Vai ser como forma de expressão. Quem vai conversar com a gente, Candice Karen. Terceira Candice é um sucesso. Além do acrescentar. Boa noite, Dona Irapuã. Boa noite, Verônica. Boa noite, Tiago. Boa noite, Arthur. Deixa a nossa colega chegar aí para a gente dividir a tela já. Bem, gente, é mais uma live da Feira do Empreendedor Digital. A moça já chegou aqui. Estamos iniciando a programação de julho. E eu vou ficar divulgando as programações sempre na semana do bate-papo. Boa noite, Candice, cara. Você já viu que eu tô aqui com Maria Bethânia cantando Amor para fazer já entrar no clima. Tô vendo. Você ia estar dançando hoje também. Aí agora tudo é dançando. Cantando, dançando. Aos poucos eu tô me soltando nesse negócio. Tô vendo. Tá Tô me ficando acostumando. Tô aprendendo. E agora tô devendo a sua, vai chegar, tem um pouco de paciência. certo. Aí você fica aí só fazendo inveja. Não é? Agora eu tô só divulgando, porque deu um probleminha lá no link e tal, mas vai fazer um negócio bem organizado. Boa noite, Nini Dinâmica. A gente vai criar uma página só com os produtos que vão ficar com a marca da gente Hum, e mais de uma versão, tanto assim azulzinha, que é o caso da minha, a minha eu coloquei uma frase, certo? A sua vai ser com sua logomarca, eu também vou ter com a minha logomarca, enfim. Boa ótimo. noite, Merilândia. Lindo. Candice Karen. E a... Conversar com você é sempre um prazer, assim, extraordinário. Ai, A gente sempre viaja aqui na imaginação, é bom demais. Pessoal, se vocês puderem me ajudar aí colocando um monte de coraçãozinho pra gente divulgar a live, vai ser massa. E isso. logo hoje que o tema é o amor. Candice, eu estava muito doido para falar sobre isso, sabe? Muita vontade. Sim. Temas assim, eu não quero ficar falando sobre temas. Tá muito alto, Maria Bethânia tá ali atrapalhando. A mim não, né? Pessoal, Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tá precisando de algum ajuste? Falem aí, por favor. aí Romulo chegou. Ah, Rômulo já chegando aí, Fernando. Mais Eu vou Fátima. baixar só um pouquinho para eu te ouvir melhor. Porque me empolguei aqui com esse show da. Então, assim, eu gosto de falar desses temas, assim, que em tese poderiam ser mais subjetivos, mas que, na verdade, assim, são a essência, né? São a Sim. essência. A gente falou da felicidade, a gente já falou da negação, que a gente falou sobre o porquê que as pessoas negam tanto as coisas. Agora eu vou falar do amor. E o amor é um princípio tão universal, tão básico e ao mesmo tempo tão difícil de algumas pessoas. Eu não digo que a gente seja 100% o tempo todo com aquele olhar, mas o olhar para o humano está muito necessário, né, Candice? Sim. Então,
Candice, por favor, fala comigo sobre o amor. Aí você topou. Vamos falar. Vamos lá, Candice. Faz aquela básica de sempre, de se apresentar novamente, porque vai salvar. Nossa live vai lá para. Ó, Lilian Lira Silva aí. Nossa live vai lá para o Inspiração Coruja, o canal lá do YouTube. Por sinal, seus vídeos bombam, né? Tá lá. Cássia chegou para mim, meu vídeo já vi, foi visto mais de 100 vezes e tal. Cássia é a que falou comigo sobre... Boa noite, Cecília. Que falou comigo sobre a viagem lá, né, dos 236 dias. Foi a primeira live que ela fez. Primeiro bate-papo assim. Boa noite, Patrícia. E aí ela ficou toda empolgada. Mas os seus, o de Regina também, os de Lília. Esses temas, eles chamam muita atenção, né? O de Lília foi sobre espiritualidade e é um vídeo que bomba lá no canal. E o canal da gente tem pouca gente, né? Tem pouca gente. Mas tá crescendo. Ó, tia Vânia tá aí, viu? Já viu que quando ela aparece, a responsabilidade é dobrada. Vamos lá, Candice, pode iniciar. Fique à vontade. Pessoal, mais uma vez aqui um prazer imenso. A primeira a gente nunca esquece, né, Eduardo? E a primeira foi com você, então tá na história já. E aí acho que é o terceiro encontro que nós temos, né? E para mim é uma honra, um prazer imenso estar compartilhando sobre isso. Antes de eu começar a falar, eu tenho uma coisa para lhe fazer. Mas aí eu preciso falar de algumas pessoas, porque depois, quando termina, elas ficam, não disse meu nome, não disse meu nome, não disse meu nome. E aí, né, a gente já falou de Rômulo, Tiago, Clarice, no lado doce lá da Cacá. Poliana é uma pessoa que não perde uma live que eu participe. Ela diz que está em todas, né? Aí ela já está aqui também, Niri, Patrícia, Débora, acho que é colega sua, né? Já tem uma falazinha aí de Rômulo, Emily, já tem um bocado de gente aqui. Lala já chegou aí. Eu tenho uma pergunta para Cíntia Vânia, né? Já A Poliana aí botou tia Vânia. Jaque, essa Jaque.adcn, a menina da Bahia, que ela, desde da de Suami Marques, que ela descobriu a gente, não, ela tá em todas. olha Boa só. noite, Jaque. Lá não perde também nenhuma. Cátia tá ali por dentro, daqui a pouco aparece aí. O que Rômulo disse, eu nem vou ler, viu? Quem vai ler é você aí. Que eu não vou O me de Rômulo? fala, não. Ah, Rômulo não há pessoa mais apropriada de falar do amor que minha prima, Tá pensando, amada prima. olha a responsabilidade. Eduardo, me responda uma pergunta, me diga me Vai responda lá, uma coisa. O que é que te inspira aos temas? que eu sou doido. Eita, na verdade, assim, eu tenho algumas necessidades. Tá. Eu fiz uma pergunta, eu fiz uma enquete também, né? E nessa enquete fiz algumas perguntas, o pessoal respondeu baseado naquilo que foi respondido. Eu comecei dentro de cada parâmetro lá, criar alguns temas para falar sobre isso. Só que eu tenho uma dificuldade de encontrar pessoas que queiram falar sobre determinados temas. Né? Principalmente temas assim, como o fluxo mental. Tem uma que eu quero muito falar, que é aquela mudança de fluxo, né, psicológico e tal, de como é que a gente para... Eu não quero falar assim, vamos mudar mindset. Eu quero falar mudança de fluxo mesmo, sabe, ir para uma coisa mais técnica. Mas também é assunto muito técnico, fica meio chato e tal, enfim. Aí, dentro daquela perspectiva do que foi me respondido, eu coloquei alguns temas. Então, os temas da área comportamental, os temas da área... Como a gente fez não é um tripé, né? Porque seriam três pilares, que era corpo, mente e espírito. Mas quando chegou em mente, a gente deu uma dividida entre emoções e sentimentos. E aí eu fico viajando nas minhas pesquisas, procurando assim temas e tal. Quando eu comecei a ler sobre o amor, comecei a ler na Wikipédia. Mas isso aqui dá para fazer, não é uma live não, dá para fazer várias, porque em tudo, até no que você não acredita, até no ódio tem. Até no Você passa ódio. a moeda. Não é? Aí, por isso que eu digo, eu quero falar do amor. Quero falar sobre o amor. Quem não é tocado pelo amor, né? Muita gente fica assim, sem entender, porque como é que você está falando de empreendedorismo e vai lá falar do amor? Mas, gente, eu sou o RH. Eu sou gestor, eu sou especialista em gestão de recursos humanos.
E aí falar de pessoas sabe, eu gosto. Eu não sou o cara o mais maravilhoso profissional dessa área porque eu não fui um atuante disso. Eu Sei. trabalhei com gestão de contratos, eu trabalhava com pessoas o tempo todo. Eu cheguei até, só num contrato meu, 450 funcionários. Então era muita gente para eu lidar no dia a dia, para entender a mentalidade dessas pessoas. E aí eu sempre gostei de pesquisar sobre isso. Sobre coisas da área comportamental e de relacionamento. Sei. Aí é isso. Respondi. Respondeu. Joelma entrou, Gabriel, né? Eli, Aurélia, lá de Guarabira. Tem gente boa aqui, viu? Rafa, tem aluna minha já por aqui. Então, interessante você trazer essa questão de que o amor está em tudo, né? E aí, quando você falou a respeito do ódio, eu lembrei de uma fala da área da psicanálise que diz justamente isso, né? O amor e o ódio são faces da mesma moeda. Então, eles estão muito juntos, né? Então, quando você diz que odeia alguma coisa, na verdade, talvez a boca esteja falando uma coisa, né? E sua mente esteja dizendo outra. Porque eles estão muito próximos. O amor e o ódio andam de mãos dadas, né? E o tema da nossa live é o amor como forma de expressão, né? Eu fui dar uma olhadinha a respeito do que nós temos, né? A respeito dessa temática. E algumas correntes trazem que nós temos, na verdade, não é algumas correntes. As teorias falam que nós temos 5 tipos de amor, né? Filéu, o ágape, esses tipos de amor e suas manifestações. E aí uma das coisas que me captura em relação Mas olha só quem tá aqui, Janaína. Aí uma das coisas que me captura em relação ao amor é a questão da demonstração, né? Da expressão, que é o tema da nossa live. Expressão de amor. Hoje, infelizmente, Eduardo, a nossa geração tem padecido muito por falta de empatia, né? E aí, quando eu falo de expressão de amor, não tem como eu não falar de empatia. Porque uma das maiores expressões de amor, né, que nós temos, uma das maiores formas que nós temos de manifestar aquilo que nós sentimos ou o que tem dentro de nós é a partir da empatia. Né? E aí eu gosto demais de um autor, Zimmermann, que é psicanalista, e ele diz uma coisa interessante a respeito de empatia, porque algumas pessoas entendem que empatia é você se colocar no lugar do outro, simplesmente, né? Ou você tomar para si a dor do outro. E quando a gente não entende determinadas questões, por exemplo, se eu tomo a dor do outro para mim, ou se eu passo a sentir a dor do outro, aquilo vai interferir em quem eu sou. E aí, por exemplo, eu pego o problema de alguém, absorvo para mim achando que aquilo é empatia, termina o problema sendo meu também. E não só da outra pessoa, mas é meu e dela agora. A empatia é você ter essa capacidade de colocar-se no lugar do outro sem tomar a dor do outro para si. É isso que esse autor fala. E aí há uma diferença. Porque não é que eu não vá compartilhar, não é que não vá expressar, não é que eu não vá dar apoio, não é isso. Mas aquele problema não é meu. Não sei se dá a entender assim uma dureza em relação a isso. Candice, quando eu tinha muito funcionário, então eu lidava não só com eles, como com as famílias deles. Então era muita gente, sabe? Eu não tinha condição de trazer os problemas 100% para mim. Eu trazia não pelo lado emocional, mas eu trazia pelo lado do profissional que tinha que cuidar daquilo. E eu cuidava. Eu sempre fui o mais humano que eu pude nas relações, mas também fui duro quando tinha que ser duro, entendeu? E isso não deixava de eu não estar olhando pelo lado do amor. Porque Nini até colocou uma palavrinha aí chamada carência. Há pessoas que confundem as coisas.
Então, às vezes você vai ser empático com alguém porque você vai entender a dor dela para tentar auxiliar e ela transfere a dor dela, a carência dela para você, achando que você vai conduzir e resolver a vida dela. E não é assim. Isso, Até nisso você, por isso que eu estou entendendo o seu ponto de vista. Não é que você não esteja deixando de trazer amor isso. para o contexto. É que até nisso é amor. Quando E um pai e uma mãe tomam decisões mais duras em relação aos seus filhos, eles não estão deixando de amar, não é verdade? Não estão deixando de amar. É, eu fiz alguns apontamentos, tá? Hoje eu tenho uns apontamentos aqui do lado. E tem uma frase tá atribuída como a da Madre Teresa de Calcutá. Existe tanto amor em nós, mas frequentemente somos tímidos ao expressá-los e acabamos mantendo encerrado dentro de nós. Eu penso que eu amo, mas eu não expresso. Nas organizações, né, eu lembro que quando estudante ainda eu realizei um congresso aqui em Campina Grande e no meu discurso tinha a palavra amor. Meu irmão olhou para mim e achou aquilo estranho, pô. Você vai dizer lá na frente de todo mundo que você fez por amor? Eu digo, não. Aí quando eu fui no discurso que eu fui falar, eu olhei para ele, que eu não me contive, eu olhei para ele e comecei a rir. Falei. Porque de fato, como a Jaque colocou agora há pouco, não adianta você não amar o que faz. E sim. dentro dos amores está esse. Amar os ideais, amar o próximo, amar uma coisa. Ah, a pessoa tem amor por dinheiro. Pode, paciência. Cada um tem sua forma, né, de perceber. Então, nas organizações, a gente é tido assim, para competição. E fica dentro dessa onda do que a Madre Teresa diz aqui, nessa frase que é atribuída à Madre Teresa, de que você termina, sabe? Sabe, Candice? Aí se você tem um gesto humano com o outro, todo mundo ao redor diz que você é um molenga, que você é um bobão, que você sabe. E não é isso, gente. Não é isso. Não é mesmo. A, 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 a pastora, né? É, Acho que acabou de claro. colocar uma frase aí a respeito disso, nessa época agora que a gente está vivendo, o quanto é importante a gente Isso. demonstrar essas coisas. E a gente é muito travado. Eu sou, entendeu? Segundo minha amiga Lília, eu sou aquele que consigo estar junto de todo mundo e ao mesmo tempo longe. Eu não sei, sabe? Aquele que ela diz, não sabe por que as pessoas gostam de mim, porque poderia não gostar, Ah, entendeu? eu penso a mesma coisa. Por que que as pessoas gostam de mim? Meus alunos, então, eu fico pensando, eu sou tão braba, tão braba. E esses meninos é tudo colado, não sai de perto. É interessante você trazer, interferindo, foi na tua fala. Não, pode ficar, é você mesmo. Porque quando você falava sobre essa questão de dar, né? Muitas vezes a gente não consegue dar. Primeiro, antes de qualquer coisa, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Mas vamos dizer que nós tenhamos. E por que não damos? Porque não aprendemos a fazer isso, né? Os nossos pais, eles foram criados numa educação muito rígida. E essa questão do carinho, da atenção, do colo, do alisado, né, do aconchego, foi muito precária, muito precária. Então a gente chega os nossos pais receberam pouquíssimo, né, de toda essa questão do afeto. E aí, para eles passarem isso, também fica o déficit, né? Só que aí chega na nossa geração e parece que a gente se perde no processo, que a gente pensa que agora tem que dar demais aquilo que a gente não recebeu. Só que aí confunde o dar amor com dar coisas. E quantos pais, eu fico impressionada com a clínica, sabe? Eu sou professora, amo ser professora, mas a clínica me impressiona cada vez mais. Sabe? Eu tenho recebido constantemente, nessa época de pandemia, pacientes novos, né? E assim, a gente se pega com alguns pais angustiados porque estão completamente perdidos na função. Nessa função de, por exemplo, dar amor, porque confunde dar amor com dar coisas,
ou se, por exemplo, der limites, não está amando, né? Então a gente tem vivido uma geração bem delicada, com alguns aspectos extremamente delicados. Um deles é essa questão de como manifestar o amor, né? Principalmente no contexto familiar, né? O que é esse amor? Por que que a gente está trocando o amor de dar, de carinho, de colo, por coisas, por objetos, né? Os pais nessa ânsia de trabalhar fora para dar uma vida melhor aos filhos, aí confunde também as coisas, porque no lugar da presença também vem as coisas, né? E aí é quando a gente pensa, tem uma máxima que corre por aí, que a gente ama as coisas e usa as pessoas. É porque é isso que está sendo ensinado. Lamentavelmente, a gente está ensinando isso, né? Desde os É pequenininhos. tudo muito cultural, né? Eu estou imaginando, sabe o que eu disse? Talvez não para mim, para você, eu não sei se eu falei isso com você outra vez, mas esse período agora de pandemia, isso está interferindo consideravelmente nos pequenininhos, entendeu? Sim, Eles são que estão. A gente não percebe, porque eles são muito fáceis de se adaptar. Mas aquilo está na construção da personalidade deles. Então, eu não sei como é que eles vão enxergar o mundo depois dessa pandemia, porque eles vão ficar. Com certeza eles estão sendo afetados, assim como a gente foi afetado por outras coisas, outras questões, os pais, enfim. Toda geração tem uma. E eu acho que é muito interessante que a gente deixe extravasar, sabe? Eu acho tão bacana quando eu vejo uns adolescentes, uns jovens, que se solta assim, que fala, sabe? Que fala, que gosta, que ama e tal. Coisas que antigamente a gente achava tudo muito absurdo. A gente achava absurdo. Eu não tinha hábito de abraçar ninguém. Eu não tinha hábito de abraçar meus amigos. Entendeu? E hoje eu faço de tudo para abraçar. Agora, isso porque as coisas foram, né? Mas eu acho muito bacana quando a gente ensina as crianças e os adolescentes a ir adiante. Pode isso. continuar aí, tá? Eu estou lendo aqui. É verdade. Mirilane está fazendo umas perguntas. E o que será que nos levou a viver assim? E o que será que mudou tanto esses valores? Eu acho que ela está falando do aspecto da gente não ser, não se soltar tanto, né? Tá dentro dessa questão do preso, né? Niri, depois, se você puder ser mais específica, porque eu já entendi em como a gente tem agido com os nossos, né? Ah, tá. Não sei se é em relação a gente não conseguir dar, ou Olha, eu se... vou te falar. Eu vi uma explicação certa vez que a gente trata os filhos assim, e eu tive uma polêmica sobre isso na minha família, porque eu falei isso e criei um atrito com um primo meu. Mas assim, eu vou falar, né, que eu li e eu concordei. A gente, durante os anos 80, aquela abertura, aquela coisa, a gente vivia dentro de uma superinflação, a gente não tinha acesso às coisas. Os pais não tinham aquela condição de dar a gente tudo que a gente gostaria, certo? Isso eu estou falando da geração que hoje está na faixa dos seus 50 anos. Então, quando essas pessoas começaram a ser pais, que começou a ter a importação e a abertura e a produção, a gente começou a ter um desenvolvimento no país, né? E aí você tira pelaquela história lá, lembra daquele meme da calça jeans de R$ 300? Lembra desse meme que a mãe, a Bolsa Família não dava para nada, só dava para comprar uma calça. Exatamente por isso. A carência, a falta, o sentimento de perceber pela necessidade, quando ela pôde ter, ela quis projetar no outro, aí ela quis projetar nos filhos. Então, quando ela faz isso, ela perde essa noção porque a carência era dela, não era da criança. É, E aí termina criando os filhos de forma, como você colocou, né? Cedendo coisas aonde devia ceder valores. sim, sim. A gente, se Niri estiver falando a respeito disso, né, desse processo de mudança, por que que a gente mudou tanto? Eu penso que lógico, né? Existe uma série de fatores, mas uma das coisas que pode ter contribuído para que a gente mudasse foram de fato as circunstâncias, né? Os Uhum.
Mas eles tinham sede de dar a nós aquilo que eles não tiveram. Uhum. E os filhos que somos nós tivemos a necessidade, ou temos ainda a necessidade, infelizmente, de dar aos nossos filhos aquilo que não tivemos. E parece que é uma cadeia, né? E ninguém entende que dar coisas não é a única coisa que a gente precisa dar, né? Você falou nisso, eu lembrei agora de uma chargezinha. Não sei se vocês já viram uma charge que é uma criança sentada na cadeira e o quarto lotado de coisas. Lotado, né? Aí a mãe chega pro filho e diz: O que é mais que você quer? Eu já lhe dei de tudo. Que tem até a coisinha gritando, né? Aí o guri diz: Eu quero um não. Outra coisa, Candice, a gente não sabe ensinar nossos filhos a dizer não, e isso é o maior problema. Porque uma pessoa que só diz sim, ela vai aceitar tudo que vier pela frente. Então Sim. ela não vai ter uma personalidade adequada, definida. E E a a- gente cuidar da educação dos filhos é amor. isso. Eu ia falar agora mesmo a questão do não. O não, o estabelecer limites, ele é uma prova de amor, né? E se o não for explicado, melhor ainda, né? Se você justificar o seu não, se você legitimar o seu não, né? Aí é melhor ainda. Isso é importantíssimo. Na formação do ser humano, o não, a gente poderia dizer assim, olha como isso é forte, Eduardo. Na constituição do ser humano, o não é fundante. Por quê? Porque a vida diz não. A vida como um todo, ela diz não, né? Aí o que é que a gente, olha só como isso é interessante. O que é que acontece? Em casa as crianças têm vivido nessa redoma, né, do sim, do sim, do sim, de ter tudo que, né, de ter tudo e ter tudo, ter tudo e só o sim. Quando ela se depara com a realidade lá fora, muitas vezes cruel, ela vai ter o não e aí ela não sabe lidar com o não. Aí a gente tem um altíssimo índice. Essa semana eu fui procurada por um pai que tinha um filho de 3 anos de idade. E ele queria que eu atendesse. Não era nenhuma patologia grave, não. Era uma coisa tipo ansiedade. Então, nós temos hoje crianças, né, 3 anos de idade, adolescentes gritando por ajuda por falta desse não, simplesmente. Porque faltou um não. E parece ser tão pouco, mas tem um efeito tão considerável, né? Tem um efeito tão marcante na vida, em nós como seres humanos, né? É estruturante, era essa palavra que eu estava querendo dizer. Fundante, sim, mas muito mais estruturante, né? Da nossa estrutura. E aí eu volto a dizer, essa questão do adoecimento psíquico, em muita gente, não são poucas, mas em muita gente, porque não sabe lidar, né, com o que está lá fora, não sabe lidar com o não, né? E aí, quantos jovens a gente viveu, Eduardo, há algum tempo atrás, a questão do se cortar, do se mutilar. Por que que os jovens estavam se cortando, se mutilando? Porque era a única forma que eles tinham, uma de extravasar também o que estava dentro, alguma dor. Mas eles estavam dizendo, é o não que eu não recebo. Eu tô aqui atrás, gritando, gritando, né? Gritando por esse amor, gritando por esse cuidado, gritando por esse não, gritando por atenção. Essa necessidade que há diminuiu mais a questão dos cortes, mas não é que tenha desaparecido. Só simbolicamente ele deslizou para outro sintoma, né? Hoje a ansiedade é um aspecto gritante. Parece que todo não, mas muita gente tem sido fisgado pela ansiedade. Não se corta mais tanto, mas também está gritando com ansiedade. O Felipe do Motivando Gigantes está fazendo um comentário a respeito Mas eu não estou das. lendo nada. Tá conseguindo ler? Ah, tem um monte de elogio para você, tá? O Felipe está falando sobre o fato dos pais se ocuparem demais, superlotam suas agendas e não tem tempo para fazer a,
a real a educação dos seus filhos. E tia Vânia está dizendo Eu que tem 3 pontos, você leu? Que leio. fortalece o ser humano. O não, o ponto de equilíbrio e o respeito. Respeito é a base das relações, né? Deixa eu ver aqui. Vai, Candice, pode ir, que eu Tá. tô Outra ajeitando coisa minha tela aqui. é em relação à empatia, nós estávamos falando, e aí eu lembro também de uma outra coisa muito interessante quando a gente fala de amor, das relações líquidas, né? Hoje nós vivemos uma geração muito imediatista por todo o contexto social e cultural que a gente vive. É praticamente. Eu estava me lembrando de alguma coisa ontem. Ah, tá. Lembrei. Tava lembrando, alguém de um momento que eu participei ontem disse assim: cuidado nas questões partidaristas. Aí eu pensei assim: existem coisas que circunstancialmente a gente não consegue escapar. Aí eu fui assistir uma entrevista de Luiz Felipe Pondé, falando sobre Freud. Gosto demais, Pondé. Ele trouxe justamente essa reflexão, porque ele disse assim: existem coisas que estão postas, então não tem como você fugir delas, né? Existem coisas que eu posso fazer, são as minhas escolhas e tal, mas também existem coisas, fatos, circunstâncias que são do nosso tempo, da nossa época, e aí fatalmente nós somos fisgados por algumas dessas questões. Uma delas é justamente essa questão das relações líquidas, consequência do imediatismo que nós vivemos. Né? Então, a gente vive uma geração extremamente imediatista. Todo mundo esses dias tem usado a internet e usado em larguíssima escala. Né? Então, a nossa cidade, por mais que se esforce, né? Por mais que o pessoal que fornece esse serviço se esforce, tá tendo falta. Por quê? Porque a demanda cresceu assustadoramente. Mas o que é que acontece? Se dá uma queda, o número de pessoas reclamando é incrível. Porque não pode cair a internet. Porque não, a gente não pode demorar na internet. O vídeo não pode demorar a carregar. A gente não assiste vídeos longos mais. Né? Nem ler livro. Você foi longe demais. Porque... As tardezinhas a gente tá lendo mais. E dirá livros, né? E aí eu fico pensando, é o lanche na lanchonete, é a pedida que agora a gente tá trabalhando muito com delivery, né? Então demora a chegar e já todo mundo se estressa, todo mundo tá com muita... Nessa emergência. E aí essa demanda social, né, de tá tudo muito rápido, tudo muito rápido. Gente, nós já estamos no mês 7. Se nós formos prestar atenção, não é só por causa da pandemia, não. Que a gente olha para trás e fica, o que eu fiz em 2020? Não é só por causa da pandemia. É porque o tempo tá, né, até nisso. E aí isso se estende justamente para as relações, né? E aí fica mais escasso ainda eu poder expressar amor, porque não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Deixa eu só dizer isso. Não dá tempo, por exemplo, de eu fazer uma ligação, Eduardo. Há quem diga que em terra de WhatsApp, ligar é uma demonstração de amor, que as pessoas não se ligam mais. Não é? Quando você manda um áudio de mais de 2 minutos, as pessoas não querem ouvir. Não querem. Né? Você ia falar, e eu cortei mais ou menos. Não, eu tô lendo aqui o que tá todo mundo falando, tá? Porque tá um bate-papo bem massa aí de Felipe, a professora Valda, e o pessoal aí todo fazendo comentários e tal. Porque o tema é um tema muito. Eu ia dizer naquele momento assim, além de a gente já não ser educado para expressar o amor,
ainda assim a gente fica se preenchendo de artifícios para ainda dificultar mais essa expressão. De novo para essa fala, eu não sei se ela foi muito bondosa e usar o termo que nós somos frequentemente tímidos e aí a gente não expressa, mas essa frase aqui, ela me deixou assim, não sei se é exatamente timidez, entendeu? Talvez ela tenha sido, talvez sejam vários outros tipos de amor que atrapalha o que deveria ser o amor expansivo, aquele que contagia. Eu poderia dizer que assim, a pessoa talvez olhe muito para si, esquece do outro, e aí é um lado meio egoísta, e E esquece inclusive das relações com os próprios, as pessoas que estão próximas. Porque o amor, ele está embutido em tudo, em tudo. E quando você ama mais a você, porque virou essa máxima também, né? Você tem que se amar primeiro, se amar primeiro, se amar primeiro. Eu acho que as pessoas não sabem nem exatamente como é, o quanto é se amar primeiro. Se amar primeiro é colocar os outros em que patamar? É muito diferente, entendeu? Como é essas prioridades que você vai colocando, como é que elas devem refletir? A gente fala muito do equilíbrio, do bom senso. A gente fala muito de que as relações você tem muito mais estabilidade, faz com que elas avancem se você mantenha, que era o pessoal comentou aí de autoconhecimento e tal, que era o suprassumo, né? Você se manter zen, equilibrado e dar o mesmo tipo de entonação para todo tipo de amor. Mas não é bem assim que funciona no dia a dia, não. prática é outra história. Na prática, é outra história. É Eles outra... estão fazendo um debate bem bacana aqui também, tá? Em paralelo com a gente. E bom, Candice, o amor ele pode estar na atração física. Isso aqui eu não fui olhar o que diz os psicólogos psicanalistas, tá? Eu fui olhar o que diz os filósofos. quando você disse isso, eu já pensei no narcisismo. Então, a atração física, né? As relações interpessoais, como a amizade, o amor paterno e tal, o materno, que também é outra coisa que eu fico, pô, por que que o amor de mãe termina sendo tão mais idolatrado do que o amor de pai? As pessoas sempre têm uma justificativa para tudo. Boa pergunta, Eduardo. As Porque se pessoas sempre têm uma justificativa para tudo. Aí diz assim, não, porque mãe está junto, ama e vai até o final. Pô, o pai não poderia, não teria que fazer a mesma coisa? Entendeu? Mas eu sempre escuto assim, eu digo que eu sou defensor da instituição pai. Tá certo, tem muito pai que não sei nem por que faz os filhos, né? E aí normalmente a mãe ela é mãe solteira e tal. Mas isso não pode se entender como sendo um mais importante do que o outro, entendeu? talvez seja porque o de mãe aparece mais. Porque nós temos poucos pais. As mães são mais presentes e em maior número. Porque nós temos genitores e não pais. Que Sim. apareçam, entende? Que apareçam. Por exemplo, eu ministro aula em 3 turmas de crianças. Nós não temos pais nos grupos, só mães. Aí uma vez eu li uma crônica, nunca esqueci essa crônica, porque Ana Márcia está fazendo alguns comentários aqui, tá? É, a ser minha aluna também. Deixa eu só. é só para pegar isso aí. É exatamente isso aí. É pela ausência, pela quantidade menor de que de fato se envolve com. Mas isso não quer dizer que não ama, entendeu? Ah, sim, tá. Só falta aparecer mais, então. Sim. Por quê? Porque volta para aquela frase da Madre Teresa. Eu não sei se é exatamente a timidez ou se é uma base educacional, uma base de costumes lá atrás. Hoje eu vejo pais que gostam de abraçar, sabe? De soltar, assim, o quanto amo, o orgulho pelos filhos e tal. Eu vejo. Tá. Eu vim ter papo mesmo com meu pai, para bater papo, sentar e tal, depois de adulto. Isso não quer dizer que eu não tinha orgulho dele, que eu não sei o que. Não. Às vezes o pai ele fica tão voltado para as atividades externas, que era o costume de antes, né? A gente convivia com a mãe da gente. A gente não E, convivia muito com ele. isso, Mas isso. continue. É, é verdade isso. Aí eu tava lembrando de uma crônica
Vai lembrar o autor para dizer, que eu estou em dúvida entre dois autores. Mas é uma crônica muito. Diz que quem lê crônica não sai do mesmo jeito. E aí, uma vez eu li uma crônica e o título era Reunião de Pais. Aí, Reunião de Pais era o título. E lá no transcorrer da crônica dizia que na reunião de pais só tinha mães, É, né? Então, assim, eu acredito que não é que seja um mais, outro menos no sentido de sentimento. Eu acredito que seja um mais, outro menos no sentido de presença, sabe? Porque quer queira, quer não, as mães, elas estão presentes. E os pais, muitas vezes, alguns, né? Assim, mas em proporção de mães presentes e pais ausentes, alguns pais só foram genitores, né? Não estão ali como a mãe está, por exemplo. a mãe, ela termina porque ela amamenta, ela termina ficando com um elo com o filho, né? Ela amamenta e ela tá ali, e ela termina criando um vínculo mais forte. Enfim, eu não estou aqui menosprezando sentimento algum. Eu estou querendo dar a mesma. Eu estou só falando que quando a gente falou do equilíbrio, é exatamente a gente conseguir dar o mesmo tipo de proporção para todo tipo de amor, né? Porque quando a gente volta o nosso amor só para uma coisa, a gente tende a esquecer as demais que são tão importantes quanto. A Ana Márcia disse, e o que de fato seria o equilíbrio? Eu acho que é aquela busca, né, que a gente tanto tem como a felicidade, né? Felicidade. É, Termina sendo aquela verdadeira utopia. É o autoconhecimento. isso. Eu acho que o equilíbrio das relações, ela lhe dá uma. Isso só vem com o tempo também, né, Candice? Sim, A gente sim. vai tomando as cacetadas, vai apanhando para poder. Mas pode falar aí. É, tu falaste isso agora, eu lembrei. Esses dias eu me peguei pensando, assim, meu Deus, como eu queria, por exemplo, 10, 15 anos atrás, ter a mentalidade que eu tenho hoje. Mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, 10, 15 anos atrás, eu teria passado por tudo antes, né? Então, assim, tudo é uma construção. Então, essa questão do equilíbrio, né, da gente conseguir esse equilíbrio, é um processo. É um processo. E, assim, a gente tem que se autorizar a vivê-lo, né? A gente tem que se autorizar a determinadas coisas. Que muitas, por N questões, cada um é cada um, sim, em cada situação, se fecha. Se fecha a não se autorizar, por exemplo, demonstrar amor para o filho. Né? Quantos homens ainda hoje, em pleno século XXI, com o avanço de tudo que você imaginar na face da Terra, ainda não consegue abraçar um filho, né? E o que é isso? Não se autoriza. Não se autoriza porque não recebeu, não se autoriza porque não consegue, não se autoriza porque acha que isso vai ferir a masculinidade, vai perder o respeito do Você filho. acredita que eu lembro do meu primeiro abraço, o primeiro abraço que meu pai me deu? Caramba. É uma coisa que marca, entendeu? Eu lembro desse primeiro abraço, porque eu fiquei assim, pô, ele me deu um abraço. E olha que meu pai, perto de muitos pais, sabe, era um cara tranquilaço, assim, fazia o que podia fazer por nós, dentro das condições dele, entendeu? E sempre estava lá, tipo, porque eu acho que o pai, ele vem muito dentro dessa perspectiva de mostrar para o filho que ele é o esteio, ele é a segurança, entendeu? Eu gosto muito daquela frase de uma música que tem do Jason Mraz, que ele diz: vá, meu filho, vá, ande 1.000 quilômetros, 1.000 milhas, e saiba que para onde você estiver, sua casa está aqui. E essa casa ela não precisa ser física, é a sua morada, é o seu ambiente ali, o seu pai está ali. E a mãe, o pai diz vai, a mãe diz vai, mas ela diz vai assim, querendo que o filho não vá, entendeu? O pai impulsiona para o filho ir. Isso aí vai de comportamento pelo lado da sensibilidade, que a mulher é mais sensível, enfim. Mas eu tenho outra frase aqui do Nietzsche, que ele é um desses filósofos que fala muito de amor. Eu gosto muito das falas dele. Ele diz que aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal.
não há, né? Não é essa polarização. E se você impõe amor, a menina tinha comentado aí há pouco sobre a importância da gente saber colocar esse amor nas ações da gente. A Jaque falou em relação ao trabalho, o lado profissional e tal. Pô, se você não tiver amor nessas relações, nessas atividades, você adoece, né? Aí começa todo aquele processo negativo de você carregar aquela carga, aquele peso de você estar dentro de uma condição que você não tem amor por aquilo. E é muito ruim você viver É sem verdade. ter essa coisa que te toca, né? E que você possa contagiar outras pessoas. Eu acho que vale a pena a gente dar uma lidinha aqui no que já Tem que tá. muita coisa boa que eles escreveram aí. Só Tem não dá tempo de ler tudo. aqui, né? Olha só, o pessoal falando de si aqui, ó. Eu vim de uma família que não demonstra afeto, mas vim também de uma família em que ninguém concluiu a escola. Hoje sou professora. Eu demonstro amor. Então, estou aqui para quebrar paradigmas, né? Paradigmas em relação ao berço dela. Então vamos citar esse exemplo. Vamos pegar esse exemplo aí. Candice, ela não teve o estímulo do amor para ela. Ela está pensando que não teve, certo? Ela está pensando que não teve o estímulo do amor, mas eu acho que teve. Nem que tenha sido pelo inverso. Por ela não receber de algum lugar, ela conseguiu. Alguma coisa estimulou ela a pensar diferente. Em Não é isso? em algum momento, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Em algum momento alguma coisa aconteceu, né? Porque não tinha como ela dar aquilo que ela não tinha. Pois Então, é. veio de algum lugar, né? Saiu de algum lugar. Até da opção de escolha. Hum. Quando ela diz que quer quebrar paradigmas, quer fazer diferente, né? Isso é uma forma dela dar. Porque também tem a questão da aprendizagem, né? Nós somos seres aprendizes. E talvez a gente não tenha recebido, mas a gente pode desenvolver, né? Achei tão interessante. Olha, essa entrevista de Pondé foi incrível, porque assim, ele falou de. Eu ainda nem terminei, mas ele falou de Tá no YouTube, é? Oi? Tá no YouTube? É, no YouTube. Que ele está falando sobre Freud. Quem somos nós? Aí ele traz a ideia de Freud a esse respeito. Então, muito interessante. Muito interessante, e ele traz isso. Existem características nossas que nós nascemos com elas. É interessante que ele não nega a genética. Enfim. Aí ele diz que existem coisas que nós nascemos com elas, mas também não descarta aquilo que nós desenvolvemos durante o nosso percurso, né? Então existe também a questão da aprendizagem, que nós podemos sim. Eita, alguém está perguntando aí quem o quê? Vê aí, Eduardo, se tu consegue ver, pegar tá. Eu não sei o que é o início da conversa. Todo ser humano tem amor. Tata é Luiz Felipe Pondé. Você procura lá no YouTube que é. Ele tem um trabalho muito bacana também, junto com o Cortella e o Karnal. Tem um trabalho bacana, eles três, em relação à felicidade. Nesse coisa, quem somos nós, eles falam desses dois autores também. A Nini tá colocando Você aqui. ouviu, Thalita? É o Luiz Felipe Pondé. Procura por ele. LF Pondé. No Instagram ele está como @LF Pondé. Eu acho que é isso. Pode falar, Candice. Como é? Nini tá colocando aqui que todo mundo tem amor. Todo ser humano tem amor. Todo é muito, né? Uhum. É assim, aqui tá normal para mim, viu, Thalita? Tem. Ninguém é 100% nada, né? Sim, e todo mundo é muita gente, para a gente generalizar. Porque a gente não pode descartar possibilidades. E há uma classe de pessoas que eu acredito que se esquiva a isso. Vou lhe dizer agora, Nini.
que se esquiva a isso é o psicopata. O psicopata não ama, né? E aí a gente não pode negar essa classe, porque ela existe. Então, quando eu digo todo mundo, é muita gente. E o índice de psicopatas é altíssimo. E sociopatas têm crescido. A gente tem nas relações da gente no dia a dia pessoas assim. Porque o psicopata, ele mata. Então, ele é notado, ele é percebido, ele está por trás das grades. O sociopata não, o sociopata está solto, está trabalhando com a gente, está no nosso dia a dia, né? São essas pessoas que criam os ambientes nas organizações, deixam os ambientes das organizações altamente desestruturados. Nos deixam numa condição terrível de lidar com o outro, de fazer até a nossa própria atividade. Às vezes a gente ama o que faz, mas o contexto criado por pessoas assim faz a gente até duvidar desse amor pelo que a gente faz. Certo. Nini estava querendo um áudio para explicar. E agora? Explicar o quê? Explicar que ela disse que Ah, tá. Não tem. Olha, Lília, muitos sociopatas. Existem muitos. na verdade, Rômulo, a questão do psicopata e do sociopata é com a emoção de forma geral, né? Como o amor, ele não deixa de ser, de ter essa questão emocional, eles não possuem o amor que a gente, que o neurótico, por exemplo, né? Uma pessoa, vamos dizer assim, saudável, sabe, né? Vive. O psicopata não. Não. Sim, Eduardo, eu ia falar naquela hora, e a gente acabou entrando em outros assuntos, sobre a questão do narcisista, né? Quando você traz a questão do amor próprio, né? Hoje a gente tem, infelizmente, tem crescido também de forma considerável, e aí a gente tem perdido na questão da empatia, né? Porque a empatia parece que é o inverso do narcisista. E aí o narcisista tem crescido muito, muito interessante. E eu não sei se as academias estão aí para demonstrar eles, né? Se tá aflorando o índice, tem crescido o índice sobre disso, né? De pessoas que se adoram, que se idolatram, que amam a si mesmas, a ponto de não ter ninguém do lado delas que possa estabelecer uma relação considerável, né? Então, eles não conseguem se relacionar direito, eles não mantêm relacionamentos, né? Eles vivem nesse ciclo, nessa troca, porque ninguém está à altura deles, né? E aí... Foi feita uma pergunta aí sobre se o sociopata e o psicopata já nascem assim. Já, né? Há quem diga que sim. Há quem diga que sim. Né? Eu não só tenho uma corrente a esse respeito, não só tenho uma teoria a esse respeito, né? Mas há quem diga que seja genético. Assim como a questão do autismo, né? Que ainda não se tem muito certeza da origem, né? Fica, quer queira, quer não, fica essa lacuna. Porque se a gente pensar que uma pessoa já nasce desse jeito, né? Como se ela não tivesse oportunidade de mudança. Eu nasci assim, vou fazer o quê com minha natureza? Igual o sapo e o escorpião, né? Sabe a historinha Entendi. do escorpião, né, Eduardo? Uhum. Eu gosto de O contar essa. sapo colocou, levou o escorpião, Como e o é? escorpião, o sapo deu carona ao escorpião na água, não é isso? E o escorpião vai lá e perfura ele. Morrer Mata ele. não podia negar, Ah, não. a Lili está fazendo uma pergunta bacana. Então, o psicopata tem cura? Eu sempre soube que não. Ah, sim. Psicopata não tem cura. Sociopata. Também não. Também Também não, sociopata. não. São traços de personalidade, né? E eles não são alterados, não. Sabe por que não altera? Deixa eu dar só uma coisa bem interessante. Ah, estão pedindo para eu contar a história do sapo. E- Mas peraí. Deixa eu me organizar isso aqui. Eu disse, eu sofro da maldição da segunda etapa da live, sabe? De fazer a live em duas Ah, vezes.
Que Porque da outra vez nós dois deu trauma. aquilo, a luz aqui apagou. Você ficou com trauma. É, tem a maldição da segunda live, mas nosso tempo está acabando. Eu acho melhor a gente refazer, Ó, tentar. autismo não tem cura porque não é doença. O psicopata e o sociopata também não são doentes. É a personalidade deles. Eita, como viver com eles? Olha o tanto de pergunta boa que a gente tem aí. Então, vamos voltar. Pessoal, a gente sai e volta. Topa? Quem concorda? Bem rapidinho. Porque da outra vez foi a chuva e um troço ali oxidou alguma coisa ali. Teve que a Energisa vir aqui no outro dia resolver. Foi uma confusão para conseguir fazer a Energisa vir aqui. Pessoal, o que é que vocês acham? A gente deve voltar ou faz outra live outro dia? Isso, inicia outra. Davi Lucas está gostando, tá? É, Olha, Felipe Motivando Gigantes, ele dá todo o apoio para a gente ficar aqui até meia-noite, mas até hoje ele não fez uma live comigo. eu entro de novo, se sair. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos terminar a primeira parte e a gente volta com a segunda parte daqui a pouco. Vocês são demais. Quem disse? Aguenta aí, Ok, 5 minutinhos. 5 nada, é só desligar e ligar novamente. certo, tá bom. Tchau, meu povo. Espera só um